Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast do Bem, o podcast do bem-estar da mulher. Eu sou a psicóloga e neuropsicóloga Aline Oliveira. E eu sou Elizabeth Pinheiro, médica ginecologista. Sejam bem-vindos. E nesse especial de outubro, autocuidado de outubro a outubro na prevenção do câncer de mama. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é, na verdade, um tema que existem vários mitos e vários medos ao redor dele, que faz com que haja muita desinformação também, que é o tema... Reposição hormonal e o risco de câncer de mama, mitos e verdades. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o hormônio não causa câncer. Como assim? Pensa comigo uma coisa. Nós mulheres fomos programadas para o ovário funcionar plenamente durante todo o período reprodutivo. Você acha que o nosso corpo teria sido programado dessa forma para ser exposta aos hormônios durante tanto tempo, numa fase reprodutiva onde o ser humano foi programado para perpetuar a espécie, né, Aline? Como é que essa exposição seria causadora do câncer de mama? Aí também vale entender que o problema não é o câncer, não é o hormônio com câncer de mama, mas o estilo de vida que essa pessoa adota. E aí, se você não assistiu os episódios anteriores nesses episódios de autocuidado de outubro a outubro, volta lá para poder ver fator de risco e fator de proteção. Então, quando a gente fala terapia de reposição hormonal, a maioria das mulheres já chegam para mim falando assim, eu não quero fazer reposição. Ou então ela fala, eu queria muito fazer porque eu sei dos benefícios, mas eu tenho muito medo do câncer de mama, né, Aline? É verdade. E essa história toda, né, ela começa por causa desse estudo WHI lá em 2002, né, Beth? Como que nós estamos em 2024 e esse estudo ainda assombra... Sim. Né? Sim. Muitas mulheres. O pior, e médicos, né, Beth? Isso que eu ia falar agora. O pior não é assombrar paciente. O pior é ficar como referência na cabeça dos profissionais de saúde, principalmente nós, ginecologistas obstetras, né? Os endócrinos, os médicos que têm uma visão de tentar promover algum tipo de saúde sem ter a visão funcional integrativa, né? Esse estudo lá em 2002 foi a época que eu me formei. Então, eu tenho uma bagagem de formação onde não se pode fazer reposição hormonal, porque a mulher vai ter um aumento de risco de doença cardiovascular e câncer de mama. Isso é uma mentira, tá? Qual é o grande problema desse estudo? Primeiro que ele foi feito com uma reposição hormonal de hormônio que não era bioidêntico, não era um hormônio parecido, sinteticamente falando ou não, né? Não era parecido com o que a gente produz. Doses completamente diferentes. Então, sim, foi um estudo que foi interrompido, né? Exatamente porque eles perceberam um número de mais eventos de doenças cardiovasculares e câncer de mama. Mas depois disso, gente, tudo mudou. Então, muita gente às vezes pega uma referência e coloca aquilo ali como uma verdade. Uma coisa que a gente também fala muito é que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. O que a gente pode entender que é correto hoje, depois quando se estuda de forma adequada, você vê que não, né? Pelo contrário, quem nunca viu aí mulheres 40 a mais que falam assim... Depois de uma certa idade, eu nunca mais fui a mesma. O meu cabelo tá diferente, minha pele tá diferente. Eu tô com uma cognição que tá meio ruim, eu tô esquecida. Ou, assim, falando de humor, né? Mudou, irritabilidade. Então, a gente tem que saber quem pode fazer reposição, porque eu costumo dizer que poder você pode tudo, mas às vezes você não deve ou não merece. Exatamente. Né? Porque se essa mulher... É o que eu falo assim, gente, eu não quero fazer reposição hormonal, eu tenho medo, elas chegam muito para mim assim, né? Sim. E até vocês também às vezes mandam, porque veem que a mulher precisa e ela tem questões emocionais e mandam para a psi poder ajudar Sim. a fazer com que essas barreiras caiam, né? As barreiras, crenças limitantes ali. E eu explico para ela, olha só, se você estiver na mão de um bom médico, ele com certeza, ele vai dizer se você pode ou não pode, se essa é a melhor indicação no seu caso. Isso. E se ele ver que é uma indicação de você fazer a terapia de reposição hormonal, ele também vai ver o sapato na medida do teu pé. Exatamente. Não é porque o sapato da marca X ficou ótimo em mim que vai ficar bom na Aline.
né? Então, entender da individualização, entender em que momento essa mulher está. Porque olha como é interessante, Aline, o problema não é hormônio, mas eu tenho que saber se essa pessoa está preparada. Então, eu falo para as pacientes que não adianta eu querer colocar uma semente num terreno que não está propício para aquela semente crescer. A mesma coisa o hormônio. Eu, às vezes, vou dar um hormônio para uma paciente que, às vezes, até está numa dose adequada, da forma adequada, a via de administração está adequada, mas aquela paciente, naquele momento, ela não está merecendo. Como assim, Beth? Se ela estiver obesa, estiver inflamada, não fizer exercício físico, tá ali bebendo pra caramba, fumando, ela não é uma candidata para reposição. Apesar de, às vezes, até merecer, mas não poder. Então, olha a importância. E tem outras que, às vezes, estão com tudo direitinho, mas o médico pega pesado. Ou ele acaba administrando esse hormônio de forma... eu não posso falar que é errada, mas não a melhor para aquela paciente. Então, a gente tem que procurar sempre profissionais atualizados para fazerem a coisa certa, da forma certa, no momento certo, na dose certa. Exatamente. Né? E por isso que a gente até reforça que não é aquela coisa de que a amiguinha fez, então eu vou... Já escutei tanto isso, gente. Ah, minha amiga faz assim, 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 então eu também vou fazer assim, 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 assim. Não, não é assim. Sim. E uma coisa que é interessante a minha filha, de vez em quando eu pego isso, né? A paciente, às vezes, tem 70 anos, menopausou com 43, 45, e ela tá com 70. E ela fala, minha filha tá fazendo, virou outra mulher, ela voltou a ser quem ela era. Eu também quero. Opa, existe uma janela de oportunidade pra gente fazer, né? A gente tem que entender que os receptores dos hormônios é como se fosse chave e fechadura. Se eu tenho uma fechadura que há anos eu não... Imagina uma casa que tá parada, que tá largada, foi abandonada, né? E você compra aquela casa. E você chega com a chave na fechadura. A fechadura vai estar meio que emperrada. Às vezes ela não vai funcionar. Você vai ter que chamar até o chaveiro para poder conseguir abrir aquilo. Imagina que o receptor do hormônio, ele precisa do hormônio para funcionar. Se você fica vários anos sem usar aquele receptor porque os teus hormônios acabaram, às vezes você vai ser uma paciente que não vai ter os benefícios, você vai ter mais os efeitos colaterais daquele hormônio. Então, uma coisa que eu falo muito para paciente, é óbvio que quando pode, da dose adequada, se a paciente é merecedora nesse sentido dela estar, né, bem para receber aquele hormônio, ela às vezes já passou da janela. E aí a gente, como profissional, também tem que saber o momento de falar, olha, infelizmente a gente não vai poder fazer para a senhora, né? Então, é de novo, né, individualizar, né, Aline? Essa que é a coisa mais importante para mim na área da saúde. É individualizado e é personalizado de acordo com a demanda daquela pessoa. Até na psicoterapia é assim, Beth. Sim. Né? Então, assim, como que é o ritmo da psicoterapia? Vai ser toda semana? Vai ser 2 vezes na semana? Vai ser a cada 15 dias? Vai ser sessão de 1 hora? Sessão de 2 horas? Vai ser com MDR? Vai ser com Internal Family? Vai ser... Depende. Depende do caso, depende, né? Da intensidade. Do que você vai tratar naquele dia com aquela pessoa. Às vezes até a paciente não aguenta também, né? Tu não pode pegar pesadaço, o recurso que ela tem para poder lidar com aquilo. Você tem que preparar aquela pessoa para receber aquilo, Entende? Né? É a mesma coisa no hormônio. E aí, de novo, vem o mito, né? A reposição hormonal vai me causar câncer. De novo, gente, se o hormônio causasse câncer, era para nós estarmos na fase reprodutiva com câncer. E exatamente o oposto. Já perceberam? Que o risco de câncer aumenta com mais idade. Ah, mas eu tô vendo um monte de gente com câncer de mama com menos idade que não menopausou ainda. Aí a gente falou do episódio lá, o primeiro episódio dessa nossa série, a gente falou sobre os fatores de risco, né? E de novo, gente, eu tenho que saber qual vai ser a forma que eu vou fazer a dose, a via de administração, e eu tenho que olhar para quem é essa mulher. Uma coisa também que tem um mito aí, né? Se alguém na minha família teve, eu não posso fazer reposição. Opa! Essa pessoa que teve na sua família, foi investigado, viram se ela tinha alguma alteração? Ela é uma questão genética? É uma questão genética. Então, peraí, vamos estudar melhor quem vai ser, quem não vai. Outra coisa que é importante entender, quando a gente pensa na reposição hormonal, né, é muito comum todo mundo pensar nos calorões só, né? A gente também já falou num episódio lá atrás sobre os efeitos dos hormônios. E a gente tem que entender que mesmo que a paciente fale, eu não quero... Tem paciente que chega para mim falando assim, eu não quero fazer reposição porque eu não sinto calor. Mas aí você começa a falar, perguntar a ela tá. Diminui libido, diminui o foco,
a atenção, ela tá esquecida. O sono tá horroroso. Aí aquela reclamação de eu acordo umas 3h pouca da manhã e não durmo mais. Aí eu começo a fazer escolhas ruins na alimentação durante o dia. Então, você que está me ouvindo, se você acha que está precisando, primeiro, não chegue para o seu médico e fale, eu quero reposição. Não, doutor, eu posso? Como eu posso? Como eu vou fazer? Como eu não vou? Pergunte ao seu médico e entre nessa sabendo que você é responsável por também outras coisas. Não adianta você pegar e colocar tudo no hormônio e falar, não, agora eu vou fumar. Agora eu vou beber a beça, eu agora vou parar de fazer exercício físico. Não, a gente tem que somar coisas, estratégias para devolver, muitas vezes, a qualidade de vida dessa mulher, né? Uhum. E quer ver uma coisa interessante que aconteceu até comigo? Quando você começa, às vezes, a fazer a terapia de reposição hormonal, pode acontecer de você ter mastalgia. Lembra que você falou, Beth? Eu falei, calma. Meu Deus do céu, tô com dor na mama, o que eu faço? Peraí. Você fica logo apavorada, né? E pensa, né? Depende muito de quem é essa pessoa. Aí você tem que falar com o seu médico. Não pira logo, né? Tipo, para tudo, tá vendo que eu não tinha que estar fazendo? Que eu quis falar sobre esse ponto. Não, peraí, conversa com o seu médico, entenda o que está acontecendo, porque às vezes são questões de ajustes. Lembra de novo da chave fechadura? Às vezes você não tinha mais tanto hormônio para aquela fechadura abrir. E aí quando você dá, num primeiro momento, é como se você estivesse desemperrando esses receptores e o negócio depois anda. Agora, óbvio, também não é para você ficar, eu tô morrendo de dor na mama, eu comecei com mancha roxa no corpo, eu tô com dor de cabeça que eu não tinha, não tá melhorando. Fale com o seu médico. E lembre que tudo tem que ser individualizado. Não é porque a sua mãe, sua amiga, sua vizinha está fazendo que você tem que fazer igual, você é um ser único. É verdade, vai se ajustando, porque é uma coisa também que as mulheres às vezes começou a fazer, aí deu uma mastalgia, aconteceu alguma coisa. Eu vou parar, tá vendo? Bem que falaram que esse negócio não é bom, que isso aí pode dar câncer de mama, aí já vem logo aquela amiga. Já, aquela eu amiga. falei, eu te disse. Eu não sei se tá arrumando ideia para você. Você tá maluca, né? Não, essa frase, gente, ela é clássica. Você tá arrumando ideia para você fazendo esses negócios, quem é que nunca ouviu isso? Não, e uma coisa que é interessante, né? Se a gente for pensar muitos anos atrás, a mulherada não tinha essa... Aliás, não é a mulherada, né? A gente tá falando mulherada porque a gente tá aqui no Cast do Bem, que tá trazendo informação de saúde da mulher, né? Mas as mulheres lá atrás, na época da nossa tataravó, não passavam muita, né? Não tinham muita idade, não alcançavam uma idade, uma longevidade que a gente tem. E aí a gente tem que entender que a gente hoje em dia passa muito mais tempo sem o hormônio do que com o hormônio. Então, olha isso. Será que eu vou ter que manter esse estilo de vida ali sem exposição hormonal, sem qualidade de vida? Aí você, Beth, mas e você que teve câncer de mama? Aí é outra história. Isso, boa. Aí a gente tem que entender que tipo de câncer a pessoa teve. Eu costumo falar que câncer de mama, ele é único. Ninguém tem um câncer igual ao outro, tá? Perfeito. Então, uma mulher que teve um câncer de mama, ela não vai ter um câncer igual ao da amiga ou de alguém da família. Primeiro que ela vai ter uma idade diferente, um estilo de vida diferente, um status hormonal diferente. O estudo imunohistoquímico, quer dizer, ver qual era a qualidade, a quantidade dos receptores naquele câncer, né? Se eu tenho, tem uma história de uma pessoa que teve um câncer de mama onde os receptores de estrogênio eram muito presentes. Opa, essa mulher, ela não é candidata a entrar com estrogênio, né? Mas eu conheço uma pessoa... Não, vamos lá falar de forma tranquila, lembrando que aqui a gente não está fazendo consulta, né? Exatamente. Mas é uma forma de informar vocês. E nem toda paciente que teve câncer de mama, por exemplo, é proibida de fazer uso de progesterona. Então, vai depender da paciente. Sempre isso é importante. Outra coisa, vamos supor que você fale, não, Beth, eu não posso fazer hipótese nenhuma. E aí, eu tenho que sofrer pro resto da vida? Não. De novo, os pilares de saúde, aqueles primeiros episódios lá do Cast do Bem. A gente fala do exercício, do sono. Você pode ter um pouco mais de qualidade quando você busca o quê? Um estilo de vida saudável. Né? Com certeza, é o que vai fazer toda a diferença. Em tudo, né? Em tudo. Exatamente. E uma coisa assim que eu acho que é importante a gente também falar, né, para essas mulheres, que elas às vezes chegam com essa dúvida, né? E como é que eu posso saber? Existe algum exame, né,
que eu possa fazer, que de alguma forma me sinalize se eu realmente posso ou não posso fazer a reposição, né, a terapia de reposição hormonal, ou é só realmente assim com as informações que eu trago? Então, assim, além das informações, tem algum exame, como você falou assim, tem um teste genético para ver se você realmente tem, né, algum risco de ter um câncer de mama ou não. Faz diferença fazer? Não faz? Entende? Sim, super entendi. Primeira coisa, uma anamnese detalhada, uma entrevista médica detalhada, entender quem teve na família. Teve uma história. Como é que minha tia teve? A sua tia fumava, bebia, era sedentária? É muito comum quando a gente começa a perguntar e fala assim, ela tinha uma vida desregrada. Opa, mas e outra coisa, quando a gente fala de estudo genético, né? Toda paciente que teve um diagnóstico de câncer de mama, ela deve ser testada para ver se essa pessoa tem, ou teve, né, tem um resultado ali, positivo para essa mutação. Por quê? Dependendo do tipo de resultado, eu vou indicar aquela paciente a retirar o ovário, a fazer uma mastectomia contralateral, a gente chama de adenectomia, né? Você tira o máximo que você pode de tecido mamário para diminuir o risco de exposição, né? De ter mais tecido ali para poder evoluir com câncer de mama. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, quem foi? Aí é muito comum falar assim, a minha tia-avó. Gente, muito provavelmente, de repente, ela não fez esse exame. E aí você vai entender o estilo de vida. Existem já trabalhos mostrando que o início do câncer de mama começa na vida o quê? Intrauterina. Isso já é comprovado. Não é a Beth que está falando, não. Estudos mostrando. Porque é tudo questão epigenética, né, Aline? Quem não viu os outros episódios que a gente falou muito de epigenética, da programação metabólica. E aí você vai falar para mim, então pronto, deu errado, né? Porque você foi programada lá atrás, eu não tenho como modificar. Não, sempre dá. Sempre dá para piorar ou para melhorar. Então a gente vai estar sempre em busca de melhora. E aí quando você me pergunta, vai ter algum exame? Existem alguns exames, né? Hoje em dia você faz exame com coleta de saliva, você consegue ter avaliações de alguns, mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque é um exame que muitas vezes é caro, não é acessível para todo mundo. Lembrar que quando eu tenho um polimorfismo, uma mutação, não significa que você vá ter obrigatoriamente, você tem só o interruptor. Se você vai ligar ou não o interruptor, aí depende muito do que você faz durante a sua vida. E aí uma coisa que é importante, é você ver o quê? Essa pessoa está inflamada? Como é que está a resistência insulínica dessa mulher? Ela tem uma insulina aumentada, uma insulina acima de 6, no máximo 8. E eu canso de pegar pacientes com 40 de insulina, 30 de insulina. Mas a glicose está normal, mas a insulina é um hormônio anabolizante, né? Um hormônio de crescimento. Não é à toa que quando a gente come besteira, a gente aumenta a glicose, aumenta a insulina e a gente engorda. Do mesmo jeito que você aumenta a célula de gordura, você aumenta tudo. Então a gente tem que tomar cuidado que a questão não é a genética, de novo. É o que eu faço com esse meu corpo. E aí lembrar de novo, quantas vezes eu tenho uma paciente que seria uma ótima candidata para fazer terapia de reposição hormonal, mas ela não tem emocional para isso. E se eu falar para ela, explicar tudo, e ela falar, não, mas eu não vou fazer porque eu vou ter. Essa paciente eu falo muitas vezes que eu falo, não vou fazer. Com certeza. Deixa quieto, né? E tem outras que falam, eu quero pagar um preço. É muito fácil você falar quando você não está vivendo a situação. Aí depois o preço vem, a conta vai vir para você. E a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, é entender que organismo vai receber esse hormônio. E ver se eu posso ou não colocar esse hormônio nesse terreno. Entende? Uhum. Sim, sim. E uma coisa que eu acho que é bem interessante, assim, a gente abordar também, que era uma dúvida que eu tinha, né? Por exemplo, eu tinha muitos cistos, né? Mamários. E aí, a presença de cisto mamário é um indicativo de que eu posso ou não posso ter, entende? Porque no eu vivo isso, né? É muito engraçado. Uma outra da mama, o médico falou assim, Aline, olha só, eu vou parar de contar. Porque era um monte. Porque eu já perdi as contas. É um monte. É muito. Você tem mais cisto do que peito. Então, assim, é uma coisa que é uma contraindicação ou não tem nada a ver, entende? Eu acho legal a gente falar sobre isso. Aí a gente vai ter que ver quem é essa mulher, que mama é essa. São cistos. Cistos são bolinhas de líquido. Cisto na mama não aumenta em nada. Agora, nódulo mamário, eu falo que o nódulo é como se fosse imagina um miolo de pão, né? Uma massinha. Que nódulo é esse? Há quanto tempo ele apareceu? Qual é a característica dele? Aí eu tenho que olhar. Opa, é uma mulher igual a você, que está dentro do peso, que faz exercício, que não fuma, que não bebe. Não, é uma mulher que está na minha frente igual a mim, que está acima do peso, mas que faz exercício, não bebe e não fuma.
mas essa mulher que está aqui, ela teve câncer de mama. Esquece. Então, não é só sobre o nódulo. Que nódulo? Por isso que a gente fala de novo da individualização, sabe, Aline? E aí outra... Será que essa mulher não entrou na menopausa ainda, mas está na fase do climatério? Eu brinco e falo que climatério é quando eu tô ali em cima do muro, né? Eu ainda não parei de menstruar totalmente, meu ovário não parou de funcionar, ele não faliu, mas eu tô naquela fase de começam a ter alterações. Às vezes essa mulher ela vai ter um benefício fazendo uso da progesterona, por exemplo, né? E aí às vezes você vai até contrabalançar uma predominância estrogênica. Não vai resolver, mas eu posso dar um pouco de qualidade para essa mulher sem aumentar risco. Então, de novo, a individualização. São poucas as contraindicações. Contraindicação de terapia de reposição hormonal hoje tive câncer de mama. Ponto. Ah, mas tem trabalho? Sim, tem. Mas você tem que estar sabendo quem você está fazendo. Então, assim, até aqui, como a gente está falando para todo mundo, né? Essa é uma contraindicação. Mas, de novo, individualizar. Sempre, sempre, sempre. E tem paciente que não vai tolerar, tá? Tem paciente que você vai começar com doses baixas, sempre que a gente começa, a gente pensa em dose baixa. Eu tenho que pensar em que via eu vou administrar. Então, por exemplo, né, quando a gente fala da progesterona, eu sou da época que quando fazia terapia de reposição hormonal, se a mulher tinha tirado o útero, não se fazia progesterona, porque a gente achava que a progesterona só tinha proteção endometrial, né? A gente tem receptor de progesterona no corpo inteiro, desde o cérebro, osso, coração, tudo, né? E, tanto é que quando a gente diminui muito a progesterona, a gente costuma alterar o padrão de sono. Então, hoje em dia, como eu vou fazer essa progesterona? Né? O ideal é via oral, quando a paciente não tolera, né? Ele tem um efeito sedativo, é aquela mulher que chega para você menstruando de uma forma um pouco irregular e ela começa a reclamar de novo. Insônia. Beth, eu nunca tive problema para dormir e agora dá 4, 5 da manhã eu não dormi ainda. Você vai fazer uma progesterona oral, uma dose baixa e ela fala, nossa, voltei a viver. Né? Ou não, ela não tolera via oral, ela acha que fica muito sedada, né, de relaxar demais, faz via vaginal, né? Hoje em dia a gente já não faz mais subcutâneo, né, de passar, transdérmico na verdade, né, de passar na pele, né? Então, de novo, individualizar, né? Aí a paciente vai perguntar, Beth, e aqueles que você coloca, né, o implante? Depende da paciente, da dose. A gente tem que tomar cuidado com essa coisa da reposição focando única e exclusivamente na estética, coisa que não é permitida, né? Eu falo que a estética é uma consequência, a gente não vai fazer reposição pensando em a pessoa ficar fortona, né? De novo, respeitar a fisiologia, sabe? Se a gente respeita o ser humano, a fisiologia humana, a gente acerta e acerta muito, Aline. Exatamente. Quem é aquela mulher, né? O que a gente está falando aqui desde o começo, né? Quem é essa mulher que está diante de mim? Né? Se é uma mulher que ela, que nem a Beth acabou de dizer, ela tem medo, né? Ela já chega já com medo, apavorada. Encaminha ela para um colega psicólogo, e ela precisa daquilo. Encaminha, nós vamos estar ali trabalhando, que crenças limitantes são essas que essa mulher tem e que muitas vezes, Beth, essas mulheres chegam para mim e aí entra uma coisa que quando eu fui fazer, né, o curso de reposição hormonal, todo mundo criticando, o que uma psicóloga vai aprender? Vai prescrever hormônio? Não, querida, eu trabalho com mulheres que... Exatamente. Hello. Mas aí é para você ver o preconceito, né? Não é nem preconceito, é o preconceito. O fato de você participar de um curso desse, você literalmente tem lugar de fala para falar assim, esse seu médico não está fazendo de forma adequada. Né? Você não vai prescrever, ok, é claro que não. Mas é saber até dar tranquilidade para a paciente. Exato. Falar assim, olha, é isso, tá tudo bem, tem nada de errado. Pelo contrário, olha, ele tá super atualizado, olha que interessante. Você dá segurança para essa mulher. E quando ela chega, né, apavorada, eu abro aquele quadrinho que mostra os riscos, eu falo assim, olha aqui, ó, o nível de risco, né, da questão da hereditariedade, e olha aqui o nível de risco da obesidade, que foi o que a gente falou, dos fatores de risco. A mulher tá obesa, não tem medo de estar obesa, mas ela tem medo de fazer reposição. Você entende? É impressionante, né? Loucura. E aí, quando você mostra o risco de doença cardiovascular, quando ela não tá repondo, ela fala, caraca, né? O risco
os trabalhos mostram que aumenta muito pouco o risco de câncer de mama, muito pouco. O grande problema, de novo, não é o hormônio, é o que eu vou fazer, como eu vou lidar com isso no meu corpo, né? Então, de novo, não dá para você oferecer uma ferramenta incrível que é o hormônio se você não dá uma contrapartida para o seu organismo para poder ter saúde. Então, o exercício físico, o padrão de sono, os hábitos alimentares, o ambiente que você está inserida. De novo, o hormônio não causa câncer, porque se ele causasse, nós estaríamos com câncer na fase o quê? Reprodutiva, onde eu tô, ó. E detalhe, né, já percebeu que as pessoas têm medo de fazer reposição, mas não têm medo de tomar anticoncepcional? Essa é ótima. Né? Lembrando que o anticoncepcional é sintético, não é bioidêntico, exposição por muitos anos, com um estilo de vida ruim, mas não tem medo. Mas aí quando vai para reposição de forma assertiva, sabendo a dose, como vai fazer, ela fica com medo. Porque é aquela coisa do mito, né? Sim. Aonde a mentira, ela acaba se transformando numa verdade de tanto que ela foi dita. E lembra que aí de novo é o WHI. Se o seu médico fala desse estudo, ele parou em 2002. Nós estamos em 2024, ele está desatualizado. Exatamente, por isso a importância, né, de quando você for procurar um profissional. Então já está aquela mulher que é a mulher 40 a mais, né? E aí você já aprendeu aqui com a gente os sintomas que começam a aparecer, né? Você já viu que já pode de repente começar a se beneficiar, porque você já pode começar a reposição, a terapia de reposição hormonal antes da própria menopausa, que é quando a sua menstruação vai cessar. Então assim, você já pode ter os benefícios antes. No meu caso, eu já comecei antes e Sim. Maria. E na verdade o certo é isso, porque o que é o diagnóstico de menopausa? É quando a mulher para de produzir hormônios e, na verdade, ela para de menstruar por um ano contínuo, sem ter retorno do sangramento. Então, quando eu falo que a paciente entrou na menopausa e eu falo, a partir de agora eu vou começar a reposição, eu errei. Eu perdi esse tempo todinho. Então, existem sintomas, de novo, as pessoas acham que são só os fogachos, os calores ou a ausência de menstruação. Um médico que está acompanhando de forma adequada e você que conhece o seu corpo deve sinalizar. Então, começou a ter a alteração ali do climatério, sinalize para o seu médico e veja se você é candidata a receber alguma reposição ou pelo menos ir em busca do estilo de vida adequado. Lembrando da importância do nosso banco de músculos, né? Do exercício físico. E aí, de novo, a gente vai abordar o quê? Resistência insulínica, obesidade, estilo de vida como um todo. Exatamente. E a importância de você buscar um profissional que esteja atualizado. Se você já chega nesse médico, você começa a dar os seus, né, dizer os sintomas que você está. E ele olha para os seus exames e diz assim, aqui, ó, tá tudo certo, não tem nada de errado com você está morrendo, uma morta-viva diante dele. Você já olha para ele e diz, muito obrigada, o senhor é maravilhoso, porque ele está fazendo o melhor dele, gente, mas é só isso que ele pode dar, ele não está sendo ruim, ele não acordou de manhã pensando assim, eu vou destruir a vida das mulheres. Não, ele está dando o melhor dele, só que o melhor dele é aquilo que ele está te dando, mas já não serve mais para você. Então você já vai olhar, vai sorrir, vai agradecer, muito obrigada, doutor. E você vai procurar um médico que esteja atualizado. Temos aqui, a doutora Elizabeth está aqui, atende online, né, para todo o Brasil. E nós temos equipes de colegas que falam a mesma língua que nós podemos encaminhar para você em qualquer lugar do planeta. Exatamente. Só para você ter ideia. Então, olha só, busque, ele falou isso, você já diz obrigada. Por quê? Porque o diagnóstico é clínico, né, Beth? Porque muitas vezes o exame laboratorial vai dizer que está tudo bem, mas está ali que não está tudo bem. Mas por que vai estar tudo bem? Porque vai estar no valor de referência. Entendeu? E os valores de referência no laboratório, né, Aline, eles são valores Eu falo que a diferença entre você estar doente e não doente. O fato de não estar doente não significa que você está saudável. Essa é uma grande diferença. Então, o colega médico vai olhar lá naquela faixinha, né? Acima de 50... Aí ele vai falar, tá normal. É aquela fala de que a mulher é assim mesmo, tem que se acostumar. Sua avó passou por isso. Peraí, você não é todo mundo. A gente tem que respeitar a individualidade. E, de novo, foi o que a Aline falou. Se o colega médico não acredita, não atualizou, tá tudo bem. Você não é uma paciente para ele não é um médico para você. Procure um profissional que esteja alinhado com a sua forma de entender saúde, de promoção de saúde e não só tratar doenças. Né? Exatamente. Se você chegou também e ele não perguntou muita coisa e já te deu uma formulazinha pronta de hormônios para você tomar? Sim, cuidado. Também diga obrigado, mas hashtag só que não.
E uma coisa que você falou que é importante agora, infelizmente também tem a indústria dos hormônios, né? Pois é, por isso que eu quis tocar Todo mundo coloca implante para todo mundo, a amiga coloca a mesma quantidade. Peraí, a gente sabe que também tem a indústria infelizmente, não é? A gente tem que saber individualizar. Outra coisa, quer ver? Primeira consulta, ele já vai te tacar hormônio. Exato. Ele não sabe os teus exames, ele não, só se ele te pediu exames anteriores, né, antes da consulta, ele já individualizou de uma forma, mandou um questionário pré-consulta, te mandou os pedidos e tal, te ouviu, entendeu quem você é. Agora a pessoa coloca hormônio, não sabe se você dorme, não sabe se você faz exercício, não sabe como você come. Opa. Aí eu falo que é pra gente ficar com o pé atrás e desconfiar. E você começou a fazer a sua terapia de reposição hormonal com esse profissional maravilhoso, como a doutora Elizabeth Pinheiro da Vida. Você está bem. E os urubucolinos que eu falo. A urubucolina, aquela que vem. Ai, você começou a fazer hormônio, cuidado, e tá arrumando problema pra sua vida. Olha só, você vai ter câncer de mama. Agora você assistiu o episódio do Cast do Bem. Você não discute com ela, lembra? Sorria e acene, o lixo é dela. Assiste o episódio anterior que você vai entender. E aí você sorria, acene e mande pra ela o episódio do Cast do Bem. E se você curtiu o conteúdo, você curta aqui. Escreve aqui no comentário, compartilha com a galera. Se inscreveu ali no nosso canal, ativa o sininho. E até o próximo episódio.